E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com o nosso incrível soldado Tomás aí. Salve, camaradas, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma análise e algumas reflexões sobre o livro Tempo Comprado, A Crise Adiada do Capitalismo Democrático, do Wolfgang Streeck, um sociólogo que se preocupa em estudar aspectos econômicos e também o capitalismo moderno. A gente espera que vocês gostem do vídeo, se possível, deixem um like e que as reflexões aqui acabem ajudando vocês a interpretar um pouco mais sobre a nossa vida social, tá bem? É isso aí, perfeito. Bom, pessoal, o livro Tempo Comprado, A Crise Adiada do Capitalismo Democrático foi escrito em 2012, se eu não me engano, publicado aqui no Brasil em 2013, e ele se baseia nas lições Adorno. Theodor Adorno era um sociólogo também da escola de Frankfurt que se concentrou em estudar o capitalismo moderno, mas principalmente lá nos anos 70. Foi ele quem desenvolveu a teoria do capitalismo tardio, que é uma teoria extremamente utilizada ainda nas ciências sociais para a gente analisar o capitalismo e debater sobre ele. O Wolfgang Streeck, que é o sociólogo que a gente está analisando o livro hoje, ele se concentra principalmente nas lições desse teórico, dizendo que a gente precisa de teorias como a do capitalismo tardio para entender a crise paradigmática que se encontra o capitalismo nos seus dias atuais. Tá bem, pessoal? Bom, logo no início do livro ele começa falando sobre o aspecto de legitimidade e como isso foi construído na teoria do capitalismo tardio, porque Theodor Adorno acabava acreditando que aqueles movimentos estudantis lá de 1968, a primeira crise petrolífera, acabaram mudando a dinâmica do capital, tá certo? E que aquilo mostrava que estava sofrendo uma crise de legitimidade diante das pessoas. Só que Wolfgang Streeck acaba interpretando de uma forma diferente e dando uma certa luz nesse sentido, porque ele acaba falando para nós nesse livro que Theodor Adorno não entendeu muito bem como essa dinâmica estava evoluindo e ele não conseguiu enxergar a tempo, pelo menos não na teoria do capitalismo tardio, que a partir daquele momento viria uma revolta dos proprietários, organizadores, dependentes do lucro, relacionados ao capital. Perfeito. Uma revolta contra aquela economia mista, economia de pleno emprego, e que eu chamo aqui no canal várias vezes, já falei para vocês, que era o tempo de ouro do capitalismo, os anos gloriosos do capitalismo. Tá certo? Foi uma revolta deles, porque a partir disso eles começaram a sentir um ambiente político, um ambiente econômico relativamente hostil. Eles acreditavam, os capitalistas eu estou falando, tá, pessoal? Eles acreditavam que não tinham mais taxas de retorno justas sobre os seus investimentos e sobre os seus lucros e que eles queriam taxas ainda mais elevadas, taxas ainda mais absurdas. E capitalistas entendam como detentores do capital. Isso, né? detentores do capital, dos meios de produção, exatamente. E é importante esse livro do Wolfgang Streeck porque ele escreve o livro em 2012, ou seja, 4 anos depois do estouro da bolha imobiliária lá americana, né, dos Estados Unidos. E ele acaba jogando essa perspectiva da crise em uma interpretação muito mais dinâmica e evolutiva da sociedade. Porque ele acaba interpretando desde o final dos anos 60 aí, por exemplo, vamos colocar em anos 68 ou início dos anos 70, mesmo, né? Como o início dessa revolta e da retomada de crises e instabilidade tanto política como econômica, tá? Até o período de ruptura, como considerando ali 2008 e 2010. Tá bem? Então, na época que ele está escrevendo, ali em 2012, ele até considera que ali é o momento de ponto alto dessa crise financeira, orçamental, econômica, que está inserido o capitalismo desde o final dos anos 60. Como eu falei antes, 68, 70. Tá bem? Acho interessante também que ele encara a crise do capitalismo num diagnóstico bem interessante, porque ele coloca que a gente está vivendo realmente uma crise tripla.
que é a Perfeito. crise dos bancos, a crise das finanças públicas e a crise da economia real, porque a gente Perfeito. não tem crescimento real, a gente está estagnados, né? E ele encara também isso desde os anos 70, ou seja, como ele escreve o livro em 2012, são 4 anos de análise do capitalismo moderno. 4 anos. 4 décadas de análise. Tá certo? 4 décadas de análise. 40 anos de análise sobre o capitalismo moderno. Tá bem? Encarando essa teoria que ele constrói aí para nós, sendo baseada na teoria do capitalismo tardio e nas teorias da crise daquela época que circulavam em Frankfurt lá nos anos 70, ele mostra como os sociólogos daquela época não conseguiram entender muito bem para onde estava indo a dinâmica social e que estava realmente acontecendo uma revolta do capital, né? E não entenderam também o desenvolvimento que estava se dando pelas forças do marketing e de propaganda, né, para conseguir fidelizar cada vez mais pessoas da massa ao consumismo, né? E ele traz essa abordagem muito interessante, porque ele mostra como os donos dos meios de produção, ligados ao mercado financeiro, enfim, detentores de grandes patrimônios, se revoltaram com aquela economia mista construída pós-Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Várias vezes eu já falei aqui no canal sobre essa época do capitalismo, época que é considerada como os anos dourados, o tempo glorioso do capitalismo, que é aquela época que vai desde 1947 aí, mais ou menos, até 1970, 1968, né? Dá para considerar mais ou menos isso, né? Que são quase aí uns 20 e poucos anos, quase 30 anos de tempo glorioso, que foi daí taxas de crescimento elevadas, mobilidade social para as pessoas, desemprego muito baixo, a maioria das sociedades ocidentais tinham taxas de desemprego baixíssimas, tá bem? E acabavam tendo um crescimento bem estável, né, e diminuição da desigualdade social. Tinha arrecadação de impostos. Principalmente dos mais ricos. Né? A gente tinha elevadas taxas para aqueles que têm grandes patrimônios ou grandes fortunas, detentores de grandes empresas, né? E tudo isso relacionado a uma política distributivista, né? Distributiva, não, distributiva. Tá certo? Tudo relacionado a uma política distributiva, tá bem? Uma política que se preocupava com o nosso corpo social, uma política que se preocupava com o combate à desigualdade. Essa época fica conhecida até como consenso social-democrata, tá bem? E ele entende então como uma revolta desses contra esse tipo de economia, para que eles retomem as taxas de lucro absurdas que tinham antes da guerra, para que eles comecem a ter cada vez mais um aumento das suas taxas de lucro e benefícios derivados do lucro ou dividendos, tá bem? E a partir daí, então, se dá as compras de tempo, né? Que ele utiliza. Exato. No livro. Quer falar sobre isso? Pode introduzir, daí a gente vai conversando. Porque aí ele comenta sobre como foi comprado, a partir de então, o tempo para tentar adiar a todo custo um acontecimento que é iminente. Que ele chama de ruptura e ele utiliza os anos pós-2008, né? Exato. Tá? Então ele mostra que o primeiro modo, ali nos anos 70, foi a inflação, e de fato a gente teve na vasta maioria das sociedades ocidentais. Isso também é importante colocar para vocês, eu não comentei, ele não se preocupa a analisar o capitalismo de um modo global, não, é um capitalismo num espaço bem definido, que é o espaço das democracias capitalistas ocidentais, a maioria delas ricas, então principalmente ele fica ali atento aos aspectos da Europa, um pouco dos Estados Unidos, não, bastante dos Estados Unidos e um pouco do Canadá. Perfeito. Tá bem? Então ele não tem uma abordagem sobre o Brasil, vocês não vão achar nada sobre o Brasil ali, tá certo? Enfim, definido isso, vocês já podem pensar, ele analisa esse espaço, tá certo? E não o capitalismo global. E ele coloca então como foi comprado o tempo. Primeiro por inflação,
né? A gente teve inflação alta até os anos 80, início dos anos 80. Que foi quando o início de outra compra, né? O início de outra compra, que ele considera como endividamento público. E, de fato, a gente tem cada vez mais o aumento das despesas, o aumento relacionado principalmente nos Estados Unidos ao governo Ronald Reagan, porque ele aumenta o gasto do governo, mas em gastos militares, e absurdamente, e reduz os gastos sociais. Reduz os gastos sociais, inclusive reduz também a arrecadação, né? A arrecadação também, exato. Começa a reduzir com os impostos, fazer política de arroxo tributário, né, para reduzir tributo. E a última seria, então, o endividamento privado, que foi quando daí a gente começou a ter aquelas outras abordagens sobre teorias de mercados autorregulados e que os mercados teriam todas as informações possíveis que permitiriam que eles não entrariam em erro ou que eles não cometeriam algum tipo de excesso ou abuso do poder de mercado deles. Eles conseguiriam se administrar sozinhos, né? Isso, eles conseguiriam. Na teoria era como se os mercados se autorregulassem, né? Eles não precisavam de muitos mecanismos relacionados à fiscalização. O Estado intervir, no caso, seria até prejudicial. Seria prejudicial, improdutivo, tá certo? Coisa que foi completamente derrubada, devastada pós-crise de 2008. Tendo em vista que 2008, a bolha imobiliária, como é que ela acontece? Ela acontece porque as agências de risco, as agências de classificação de risco, elas deram AAA, deram como se fosse realmente investimentos bons, assegurando que as pessoas podiam pegar endividamento privado para se endividarem, para refinanciarem suas casas, para assumirem dívidas que elas não podiam pagar, né? E aí ele considera isso como, então, que era uma adaptação das teorias de mercado, falando que como os mercados eram autorregulados, eles conseguiam, acima de tudo, se autorregular e não cometer algum abuso de preços, não acabar influenciando a economia de tal maneira que jogue ela numa espiral de desespero. Perfeito. Mas foi totalmente devastada, né? 2008 foi isso. 2008 em diante. Basta ver o que aconteceu também na Grécia, né? E então são essas as perspectivas que ele dá para o tempo comprado. Como foi o aspecto de comprar o tempo para que um acontecimento realmente acabe sendo adiado. Um adiamento do fim do capitalismo, né? Exato, um adiamento do fim do capitalismo e de talvez um ressurgimento de uma outra forma organizacional da sociedade, uma outra forma da gente produzir bens e serviços, né? E que não necessariamente precisa ser, ele deixa isso bem claro no livro, o socialismo, né? Não necessariamente Sim, precisa ser. Claro. Ele tenta até, eu acredito, lendo, ele tenta se desvincular um pouco de teorias marxistas, apesar de que ele mesmo também ressalta que é impossível tu fazer interpretações da sociedade atual sem considerar conceitos marxistas. Então, ele também acaba usando de arranjos marxistas. E eu acho muito interessante esse livro, porque apesar de ser um livro relativamente curto, acho que tem umas 200 páginas, nem isso, 100 alguma coisa, talvez. É um livro que tem interpretações muito interessantes sobre o capitalismo, sobre a perspectiva de financeirização e como esse aspecto do tempo comprado para as massas do capitalismo, massas nós, participantes do capitalismo, né? Como esse tempo comprado está estreitamente ligado com a financeirização do capital. Perfeito. E o quanto hoje os conglomerados financeiros, empresas financeiras, têm controle sobre o capital produtivo da nossa sociedade. De fato. Então eu acho que nesse sentido é paradigmático, o livro acaba sendo bem interessante porque traz realmente essa abordagem e mostra como mesmo desde 2008 está sendo aprofundada essa doxa financeira, está sendo aprofundada essas teorias de finanças. Inclusive falando em 2008 também, para introduzir um outro assunto que eu achei interessante no livro, que ele comenta a contradição entre democracia e capitalismo, né? E ele fala que muito se taxou a crise do Estado
como resultado de movimentos como movimentos democráticos por parte da população. Sim, como se fosse, por exemplo, o Estado atendendo demandas democráticas da Perfeito. população. Mais saúde, mais educação, né? Mais serviços sociais. Perfeito. Tudo bem. Quando o que ocorreu de fato é que em 2008 se mostrou o maior caso de crise estatal. Porque o Estado teve que resgatar... Foi a maior socialização... Perfeito. Já vista. Perfeito. Tá? Eu não sei se é ele que traz, mas eu lembro de ler isso. Mas é uma socialização que nem Vladimir Lenin fez dos meios de produção na Rússia. Não me recordo. Acho que não é ele. Tá? Porque realmente foi uma socialização de investimento podre que o Estado teve que comprar para salvar bancos e instituições financeiras que fizeram, sim, empréstimos mal parados, empréstimos que não seriam pagos e que eles tinham informações o suficiente para saberem que não tinham condições de serem pagos. Só que como o lucro e as taxas de lucros sempre mandavam mais, e aquela teoria de o que importa é o shareholder value, que é o valor do acionista no final da ponta, que é isso que importa, acabou jogando a gente aonde? Né? O que tu queria trazer? E outra coisa que eu acho incrível é essa grande intervenção estatal ter que ter ocorrido durante uma forte política de neoliberalização. Entende? Onde não deveria ter intervenção do Estado, mas aí quando deu ruim pro mercado, ele não conseguiu se comandar sozinho, né? Teve que vir o Estado lá salvar. E onde ocorreu a maior crise, né, em termos de valor monetário para o Estado. Porque desde quando a gente tem essa adaptação das teorias do mercado, a gente tem a Revolução Conservadora, toda esses aspectos, a gente teve vários tipos de crises e instabilidades financeiras, políticas, né, ao redor do mundo. A gente teve a crise dos tigres asiáticos, né, lá no final dos anos 90, que também foi uma crise bem interessante, se tu quer entender se livre mercado funciona ou não, né? E aí depois disso a gente tem o caso da Enron Corporation, que também é bem relacionado ao livre mercado, né? E a alavancagem das suas contas contábeis, né? Da sua contabilidade, né? E fraude financeira. E depois disso, ainda assim, em 2008, a gente tem a bomba relógio, que foi a bolha imobiliária americana, né? E todos os títulos de crédito que eles vendiam, principalmente para os europeus, até a Suécia sofreu muito com isso, porque tinha boa parte dos seus investimentos ligados a esses créditos que eram mal parados, tá bem? E eu não sei se a gente deixou claro, e é bom deixar, que essa bolha imobiliária que estourou em 2008 foi resultado da última forma de compra de tempo do capitalismo, né? Que era o endividamento privado. Isso foi o que eu falei, acho que eu falei antes. Foi relativo a isso, porque na época acabava encarando que, como os mercados eram autorregulados, a gente não precisava fiscalizar aquelas instituições financeiras que estavam dando empréstimo em dinheiro para as pessoas. Perfeito. Né? E por conta disso a gente não precisava fiscalizar, deixa eles cuidar do serviço deles, deixa eles aproveitar do poder de mercado deles e conseguir se expandir o máximo possível e emprestar para qualquer família que for, mesmo que eles não se atenham ao ponto se as pessoas vão conseguir pagar. Porque aí que tá, eles sabiam que esses empréstimos seriam garantidos, em última análise, pelo governo. Tá bom? Então eles sabiam que no final das contas, eles teriam que ser resgatados. Iam sair disso como saíram pós 2008, com os bolsos cheios de dinheiro, os CEOs das instituições financeiras, como Goldman Sachs, por aí vai, AIG, enfim, não vou falar todas, saíram com bônus gigantescos sobre lucros. Tá certo? E a população? Aqueles que levaram a economia mundial para um colapso saíram com mais dinheiro do que entraram. Foram recompensados. Foram recompensados por aquilo que fizeram. Meus parabéns. Né? Esse é o tipo de sociedade que a gente almeja construir, que cada vez mais eu vejo gente achando os Estados Unidos uma maravilha, os Estados Unidos é perfeito.
É isso que a gente quer construir? O que mais tu gostaria de trazer? Isso aqui que eu acho interessante também dele no livro, Diga. que ele traz aquela análise sobre a tragédia dos comuns. Tá. Para falar sobre como... porque aquela teoria que conta, né? Quando um meio é público, todo mundo pode usufruir desse bem público. Perfeito. Portanto, logo ele vai se acabar. tornar escasso. Aí, várias vezes, esses liberais miseráveis, intelectualmente miseráveis, eles usam o exemplo de uma terra. Vamos supor que tem uma terra, alguns hectares para bem público, tá certo? Todo mundo tem aqui, vamos supor, algumas cabeças de gado. Se a gente for e ficar deixando lá, todo mundo vai ficar cada vez querendo pastar mais, e a gente vai esgotar a terra, tá bom? E isso é muito engraçado porque eles usam isso para justificar a narrativa do capitalismo não ser socialista em seus meios de produção, né? Ou não ter seus meios de produção públicos. Só que é muito engraçado porque quando a gente para analisar, a gente vai ver que a maioria das vezes que o capitalismo realmente teve que fazer um gasto elevado, não foi por demanda social. Né? Foi como o Tomás falou, foi por bancos, instituições financeiras. Perfeito. Né? Tanto foi assim lá em 1929, quando teve o crash da Bolsa em Nova York, como foi em 2008, que arrebentou o mundo inteiro. E a gente vê reflexos dessa crise, como eu falei no primeiro vídeo desse canal, reflexos dessa crise até hoje, pessoal. Até hoje. E ainda existe muita gente que não abandonou essas teorias de livre mercado, não abandona principalmente essas teorias do Hayek. Hayek, esse intelectual que o Wolfgang Streeck também se concentra em trazer abordagens sobre o que ele acha do estudo do Hayek relacionado à federalização da Europa e como construir uma união monetária saudável do ponto de vista econômico, né? E é bem engraçado porque o Wolfgang Streeck considera que a maior ameaça e o maior perigo para a Europa no momento é continuar seguindo com essas perspectivas e teorias derivadas de Hayek, onde se considera a federalização, mas não uma federalização política e democrática, uma federalização apenas monetária, econômica, né? Para que a gente tenha todo um conjunto de continente relacionado e interligado por acordos e benfeitorias comerciais, né, econômicas, mas que não tenha para esse povo todo desse continente uma representação democrática e uma possibilidade de cobrança relacionada às decisões econômicas tomadas no continente. Perfeito. Né? Então, o Wolfgang Streeck, ele traz uma interpretação bem interessante também sobre a União Europeia e sobre as ameaças que ela se encontra. É claro que o livro foi escrito em 2012 e o Wolfgang Streeck tem livros posteriores a isso também, com algumas abordagens diferentes, mas como a gente está se concentrando nesse de 2012, é o que a gente cabe analisar. E eu acho bem interessante a gente analisar esse livro, porque foi um livro, como eu disse, já escrito ali em 2012, 4 anos depois de estourar bem próximo ali, né? A crise imobiliária estadunidense, né? E ele se concentra em analisar desde 2008, voltando até 1968 aí, tá certo? Então ele se concentra basicamente em 4 décadas do capitalismo moderno. E ele coloca essas 4 décadas como 4 décadas de crise ininterrupta, onde a gente vê crise financeira, crise orçamental, dos orçamentos públicos, né? A financeira seria dos bancos, e crise da economia real, porque a economia não cresce, está estagnada, tá bem? E fazendo a abordagem do tempo comprado. E todas falando que são resultado da compra de tempo, né? Isso, todas sendo resultado de uma compra de tempo para ter essa fidelização das massas, para as massas confiarem
Opa! Opa! Para as massas confiarem no consumismo e na individualização da pessoa, né? E esquecerem das suas ordens de classe, né? E de todo o estigma social que existe. E eu acho bem importante a gente trazer o livro aqui, porque essas 4 décadas são as mais paradigmáticas para a gente pensar o nosso tempo atual, tá certo? Porque o modo como a gente vê as coisas e mesmo a gente tendo uma Constituição social-democrata, uma Constituição que assegura diversos tipos de política relacionadas ao combate à desigualdade, a gente não consegue, muitas das vezes, colocar elas em prática ou conseguir ter um consenso político para fazer esses planos vigorarem. Perfeito. Né? Porque isso mostra que desde os anos 70, por aí, 71, quando o Richard Nixon derruba o regime monetário internacional baseado no dólar e no ouro, porque o dólar era lastreado em ouro, né? E ele quebra com isso, a gente tem variadas mudanças, né? E por isso que eu acho tão importante a gente analisar esse período, se concentrar nele bem, porque é o nosso passado recente e é o que mais influenciou, eu acredito, as nossas sociedades no curto prazo. De fato. Sabe? Com certeza. Né? Se a gente tem o que tem hoje, como resultado, inclusive, o presidente da República, as políticas, é devido a essa nossa história recente, entende? E essa força que veio a liberalização, neoliberalização, enfim. E por isso que é importante, assim, ele analisar os anos 70 ali como o período da inflação, correto? Os anos 80 como endividamento público, correto? Né? E aí também o início de políticas de redução de impostos. Sim, né? e como ele mostra que o capitalismo depende de um desemprego estrutural, né? Exato. Porque até então, como eu falei para vocês, era importante e as pessoas achavam que isso era meio que uma âncora do consenso social-democrata para a legitimidade da sociedade, do capitalismo, da forma como ele se organizava na época, o pleno emprego. Eles acreditavam que isso era uma âncora e que se eles abandonassem as teses de pleno emprego e de deixar um emprego saudável e digno para as pessoas com mobilidade social, as pessoas automaticamente se revoltariam contra esse tipo de capitalismo. Tá certo? Só que, quando houve a revolta, o que acontece? A revolta do capital e criando novamente um desemprego estrutural na vasta maioria das sociedades, foi também com um enfraquecimento tremendo dos sindicatos, né, dos movimentos de greve, um enfraquecimento tremendo, o financiamento deles sendo cada vez mais reduzido. E esse desemprego, ele se cria também para que as pessoas tenham medo dele e não se revoltem. Exato. Né? Para eles se manterem acatando as ordens do chefe, acatando as políticas... de arroxo salarial. Perfeito, tipo, tá baixando teu salário, tudo bem, porque é melhor do que tu perder teu emprego, né? Perfeito. Entendeu? A precarização do trabalho. A precarização do trabalho, saca? É melhor tu não ter garantias trabalhistas, tu sofrer um acidente e se fuder... do que tu ficar sem emprego. Do que tu ficar sem emprego, saca? Ou é melhor tu ser empreendedor de si mesmo, sem garantia legal alguma, sim. Tá? Do que tu não ter emprego. Sim. Entendeu? Então, mesmo que já faz aí 10 anos, já faz uma década da escrita desse livro, eu acho que ele é interessantíssimo para a gente pensar o capitalismo nos nossos dias, principalmente porque o Wolfgang Streeck é um sociólogo que se concentra nos aspectos econômicos, então ele tem uma análise bem profunda e consegue interpretar de um jeito bem interessante mesmo o capitalismo e da forma como ele se organiza hoje em dia. E ele vai fazendo essas análises das décadas, ali nos anos 90, por exemplo, ele fala sobre as políticas do Clinton, as políticas de privatização, o aumento das privatizações, fazendo uma análise no caso brasileiro. Aqui a gente também teve o governo do FHC, que foi um governo também
privatista, Sim, entreguista, né? Que vendeu a vasta maioria dos nossos serviços sociais para estrangeiro, para americano, italiano, francês, até francês, né? Então, eu acho que é bem interessante para a gente conseguir ter uma análise concreta sobre o que a gente vem passando e vem construindo no nosso mundo social. E eu acho que fica de recomendação aí para todo mundo. Eu sei que é um livro que não tem no Google Acadêmico, né? Mas se vocês conseguirem comprar, enfim, não é um livro muito caro e vale a pena. Fica a dica, muito bom livro. Então, é importante só salientar para vocês que nesse livro, O Tempo Comprado, A Crise Adiada do Capitalismo Democrático, ele analisa a crise do capitalismo desde os anos 70 até os anos mais ou menos 2008, 4 décadas do capitalismo moderno, Perfeito. né? E que ele coloca essa época como um período dinâmico e um período evolutivo de uma política maior, vamos chamar assim, né? Porque daí viria uma ruptura e que ele acredita, isso é interessante também que ele traz, porque ele não acredita que depois de uma crise pode ser que venha algo bom, né? Logo no início do livro ele começa falando sobre isso, que isso é um dos principais aspectos que ele liga ao pensamento de Adorno, porque ele não é um estudante tão profundo de Adorno, Sim. mas ele diz que se tem um ponto em comum é que ele não confia que das crises vão vir coisas boas ou vir coisas estáveis. Perfeito. Porque as ordens sociais, ele acredita que elas não são tão sólidas a esse ponto e que qualquer surpresa pode vir a desagradar esse tipo de ordem social, né? Então isso também é interessante, né? Total. E que, por exemplo, várias vezes do livro ele acaba mostrando que depois dessa ruptura, depois das crises de 2008, a gente tem um aprofundamento da doxa financeira, a gente tem um aprofundamento do mercado financeiro no seu abocanhamento do PIB. Cada vez mais o mercado financeiro abocanha mais do nosso PIB. Sim. E tem mais poder sobre a força produtiva da sociedade, né? Sim. E o que é bem interessante é pensar que ele, construindo isso, fazendo essa análise sobre o quanto o mercado financeiro acaba abocanhando a nossa economia, ele constrói que pode ser que não venha uma coisa boa e que provavelmente a democracia pode ser esterilizada nesse sentido. Entende? Sim, entendo, pode ser que a gente tenha só um vazio de discussões democráticas e a gente se concentre em pautas pequenérrimas, ínfimas, econômicas. Sim. Saca? Ele não tem uma abordagem, um pensamento positivo pós-crise, vamos chamar assim. Sim. E tanto que é verdade, a gente tem um aprofundamento do mercado financeiro, a gente tem cada vez mais essa individualização da pessoa, um consumismo exagerado, né? Materialismo, meritocracia exacerbada, né? Perfeito. Então dá para entender, porque ele escreveu lá em 2012 esse livro. Então a gente pode fazer uma análise tipo, passou 10 anos. Né? Sim, o que se deu, né, nesse tempo. Se deu nesse período, e realmente se aprofundou muitas dessas coisas. Sim. E a gente não teve uma virada boa nesse sentido. Agora eu te entendi perfeitamente, mano. Entendi. Tu entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Ele quer dizer que não vai vir uma coisa boa da crise de 2008, né, de fato, e não veio. O que acontece é que piorou a situação, se aprofunda. Os mercados financeiros tiveram mais força, né, do que eles já tinham. Não, de fato. Exato. Ele vai construindo esse pensamento, e aí no final, é que eu não sei se não ficou meio confuso eu me explicando. Até peço desculpa aí, pessoal. Eu não sou a melhor pessoa para explicar. Não, mas acho que dá para entender, Aí, o que é interessante, olha só. Ele pensa isso da teoria da crise, pensando assim, 2012, ele tá 4 anos depois de 2008. Sim, perfeito. Tá? E ele fala, pelo que está se desenhando cada vez mais e tal, os bancos centrais estão comprando as dívidas dos endividamentos privados e tal, ou seja, a gente está socializando cada vez mais essas perdas, né? A gente não está fazendo os responsáveis pagar por aquilo que fizeram com a economia global. E ele mostra que cada vez mais da teoria da crise, desse problema que a gente está vivendo desde os anos 70 até então 2008 como ruptura, não vai vir uma coisa boa, muito provavelmente não vai, né? Sim. Mas ainda assim ele desenha uma possível solução, ainda que seja uma solução parcial, para alguns aspectos da crise, né?
Eu acabei achando ele um tanto modesto ao desenhar isso. Ele mesmo, quando escreve lá no início do livro, ele fala que ele não vai tentar propor uma solução digna e tal, e que ele realmente não acha que um cientista social, quando apresenta um problema, ele tem que também demonstrar uma solução. Verdade. E ele acaba desenhando meio que um novo Bretton Woods para a Europa, né? Porque ele se concentra na Europa, principalmente, né, pessoal? Ele é europeu, tá? E ele desenha isso, né? Um Bretton Woods para a Europa, isso, né? E principalmente ligado a mecanismos keynesianos e tal. E aí, eu parando para pensar, não seria uma sociedade socialista ou não capitalista, vamos dizer assim. Seria o capitalismo keynesianismo adaptado. Seria um capitalismo regulado, um capitalismo desenvolvimentista, sim, né? Então, eu achei modesto da parte dele, né? Mesmo que ele considerou que ele só ia dar uma solução parcial para o aspecto da crise, verdade, parcial nesse sentido, ok, mas bem modesto, para toda a interpretação que ele faz, que é uma interpretação, como eu disse, pessoal, interessantíssima, né? Sobre todo o movimento do capital, toda a dinâmica que está inserida à crise desde os anos 70, tá bem? E principalmente essa fase que a gente vem passando, tá bom, pessoal? Eu sei que talvez não tenha ficado tão claro assim para vocês. Eu li o livro apenas 3 vezes. Já faz aí uns 2, 3 dias que eu li a última vez ele. Eu pedi para o Tommy ler 1 ou 2 vezes também, então talvez a gente não conseguiu digerir aí o todo do livro da melhor forma possível, mas a gente acredita que tenha ficado bom aí para vocês e que de preferência vocês tenham conseguido interpretar da melhor forma possível. Perfeito. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço para todo mundo. Eu agradeço de coração a todo mundo que está assistindo e obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigadão.